Se você conseguir jogar tudo que tem nesse mês aqui, você é uma máquina! Praise, rapaziada do canal que fala com vocês, que é o Curse, hoje mais um vídeo para vocês, e hoje eu vou trazer para vocês os 11 grandes jogos que sairão neste mês de fevereiro. E rapaziada, esse talvez seja o mês que até o momento a gente sabe que vai ser o mais tumultuado de bons e grandes lançamentos, tendo até que confirmar que Assassin's Creed Shadows foi para março, talvez por conta disso. Arregou! Vou trazer aqui para vocês os jogos que eu achei mais relevantes, obviamente os maiores estarão aqui presentes, e esse aqui vai ser um vídeo mensal, onde vocês ficarão sabendo de todos os games que sairão. Obviamente, caso você queira comprar algum desses jogos, link aqui na descrição para você ir lá na Play Now, entrar em contato com eles e poder comprar esse jogo em meu nome para me dar uma ajuda sem custo adicional para você, um melhor atendimento, lembrando que Play Now é uma empresa Very Hard Games. Então vamos começar aqui porque a lista é grande. Primeiramente vamos com Kingdom Come Deliverance 2, a continuação do adorado e alardeado pelos 70 ventos desse planeta, Kingdom Come Deliverance 1. Não me diga! O simulador de Idade Média onde você irá sentir na pele como era estar na Boêmia do século XV, através dos olhos de Henry, um filho de ferreiro. Esse jogo chega para Xbox Series, PC e PlayStation 5 no dia 4 de fevereiro. Eu particularmente não estou tão hypado com esse jogo pelo seguinte motivo: eu vi o primeiro, mas ele me pareceu ser muito punitivo para eu ficar animado com a franquia. Mas eu não descarto que ele é um excelente jogo, quem jogou que eu conheço diz que é um jogo maravilhoso, só que é um jogo que demanda esse prévio aviso, mas caso você tenha interesse, Kingdom Come Deliverance 1 já está disponível aí com todas as suas expansões, você pode ir lá comprar ele por um preço bacaninha já, e já se prepara para o 2. O segundo jogo dessa lista é Rift of the Necrodance. Esse aqui é uma escolha por minha parte, tá bom? Esse jogo traz um jogo combate musical, onde cada monstro possui seu comportamento único e resposta ao combate únicos, ou seja, reconhecer o padrão é a chave da vitória nesse jogo. Afinal de contas, no jogo musical o movimento tem que ser sexy. Esse jogo sai para PC no dia 5 de fevereiro e em algum momento deste ano para todos os consoles. Eu botei esse jogo aqui porque eu achei que ele é uma pegada interessante, acho que vale a pena vocês saberem esses joguinhos que estão aí por baixo dos grandes títulos que saem nesse ano. Então fica aqui a minha recomendação. Ele é aparentemente continuação do Crypt of the Necrodancer, deixa aqui nos comentários se eu estivesse falando alguma besteira, mas eu achei a premissa interessante de ser um jogo de combate com música, um tipo de jogo que a gente não vê com muita frequência, então eu estou dando aqui o holofote para vocês saberem que esse jogo está saindo no dia 5 de fevereiro. E o próximo jogo permitirá que você erga as maiores civilizações do mundo em Sid Meier's Civilization VII, neste novo episódio dessa lendária franquia de estratégia, onde levar seu império através das eras será o resultado de suas decisões militares e políticas. O jogo sai para Xbox Series, PC e PlayStation 5 no dia 11 de fevereiro. Eu particularmente joguei a franquia Civilization há muitos anos atrás, não lembro qual foi o jogo que eu joguei, mas eu achava da hora, apesar de que eu preferia o Age of Empires por ser mais simples na época. Recentemente eu joguei o Ara History Untold, que tem uma pegada um pouquinho parecida, mas levemente simplificada. O jogo está presente no Game Pass também, afinal de contas é um first party Microsoft. Talvez hoje em dia minha percepção sobre a franquia seja diferente. Inclusive, esse aqui, dependendo conforme o tempo for andando, suas atualizações e conteúdos que foram sendo adicionados, provavelmente eu pego ele para testar num precinho mais camaradinha, porque no lançamento para testar uma possibilidade de um jogo talvez que eu não curta tanto, é meio complicado. Ele tem toda a razão. Mas até umas edições anteriores eu posso dar uma bisoiada para ver se Civilization me agrada atualmente. Fica aí pro futuro crush testar essa teoria. Tomb Raider 4, 5 e 6 Remastered chegam no dia 14 de fevereiro. A continuação das coletâneas remasterizadas da musa Lara Croft chegam trazendo Tomb Raider The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness para todos os Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5 e PC. Eu particularmente acho bacana essas remasterizações que estão vindo, já existem de Tomb Raider 1, 2 e 3, porque eles permitem que você jogue os jogos originais da franquia com o gráfico da época e as suas versões remasterizadas com apertar de botão, que eu acho uma mecânica que todo jogo remasterizado de tanto tempo atrás deveria ter. Então aqui eles estão simplesmente continuando isso daí. Eu tô achando bacana essas coletâneas porque permite obviamente que a galera possa rejogar esses títulos, né? Eu inclusive, quando encerrar todos eles, eu pretendo comprá-los, porque tem alguns desses jogos aqui que eu infelizmente acabei deixando passar nessa vida. Então essa vai ser a oportunidade que eu tenho de jogá-los atualizado, e também fica aí para vocês botarem no radar de vocês. Nosso próximo jogo é a Avowed, a expansão da franquia Pillars of Eternity. A Obsidian aqui traz um Skyrim para chamar de seu, com uma infinidade de formas de construir sua jornada, um mundo lindíssimo, vasto gameplay e obviamente também nós temos uma furry.
Esse jogo chega para Xbox Series PC no dia 18 de fevereiro. Eu particularmente estou esperando bastante esse jogo aqui. Esperem principalmente um vídeo de primeiras impressões que eu vou trazer dele aqui, porque ele sempre me agradou desde o início. Eu gosto de Skyrim, infelizmente eu não consegui terminar porque eu perdi meu save de 60 horas na época que eu estava jogando no PlayStation 3. Mas nesse caso aqui em específico, esse aqui tá me parecendo uma pegada um pouquinho mais simplificada que o Skyrim, obviamente atualizada também. E aí pode ser que eu acabe curtindo mais o Avowed do que o próprio Skyrim, que inclusive eu tenho que tomar vergonha na cara também e jogar essa caçamba. Mas dia 18 de fevereiro ele tá disponível para nós aí no Game Pass, tá bom? Mais um first party que a Microsoft vai lançar esse ano. Então vocês já podem aí jogar no serviço assim que ele sair. Não sei se vai ter review desse jogo aqui, porque como se trata de um jogo de RPG, sei lá quando eu vou terminar esse bagulho. Mas primeiras impressões eu garanto que eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá bom? O próximo jogo é Lost Record Bloom and Rage Tape 1. E aqui nós temos o retorno aos anos 90 para poder viver um verão importante de 4 garotas e sua banda punk, onde nós vamos poder criar laços e amizades. Parece aqui basicamente uma sinopse de dorama, mas não, tá bom? O jogo sai para Xbox Series, PC e PlayStation 5 no dia 18 de fevereiro. E minha opinião é basicamente isso aqui. Agora, se você quer pegar um ex-yakuza, meter num barco e viver como um pirata, Like a Dragon Pirate Yakuza em Hawaii, pega Goro Majima, que esqueceu quem ele é, e agora é conosco viver essa história que parece ter saído de uma conversa de boteco atrás de um lendário tesouro. Esse jogo sai para Xbox One, Series, PC, PlayStation 4 e 5 no dia 21 de fevereiro. Como vocês sabem, eu sou meio ausente da franquia Yakuza, tanto Like a Dragon quanto a franquia original. Eu pretendo começar em algum momento, como aquele jogo é O Homem que Apagou Seu Nome, né? The Man Who Erased His Name, que o diretor disse que é o melhor para quem nunca jogou começar a franquia, mas eu não tive tempo, infelizmente. Esse aqui talvez seja uma boa porta de entrada, porque ele parece ser meio louco ao ponto de não estar ligado em nada, então vocês podem deixar aqui nos comentários se eu estou falando novamente mais alguma besteira. Mas sim, eu tenho a intenção de começar essa franquia em algum momento, o problema é quando. Mas deixa também para o Crush do Futuro resolver esse problema. Cara, o próximo jogo aqui é Ninja 5-0. E a sinopse aqui, rapaziada, é a seguinte, tá ligado? Vocês vão ver essa gameplay que tá aí na tela para vocês. Vocês pensam que é um Revenge of Shinobi de Mega Drive, lançado hoje em dia, e sejamos felizes. Esse jogo sai para PC, Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 em 25 de fevereiro. Minha opinião sobre isso aqui é que vocês sabem que eu sou fã de Revenge of Shinobi, ou seja, esse jogo que eu botei também para vocês ficarem de alerta nele, caso vocês tenham algum interesse nessa pegada desse jogo. Então fica aí mais uma dica para vocês colocarem no radar de vocês, Ninja 5-0, beleza? O próximo jogo na nossa lista é Yu-Gi-Oh! The Early Days Collection, e aqui nós temos uma coletânea incrível com mais de 10 jogos da franquia clássica. Esse jogo sairá para PC e Switch no dia 27 de fevereiro. E minha opinião aqui é a seguinte, né? Isso aqui eu acho da hora, que é uma coletânea com vários jogos que eu joguei em emuladores, né? Obviamente. Como vocês sabem, eu tive Game Boy Color, mas só tive um cartucho, que é Pokémon Cristal. E aqui vai trazer essa oportunidade para eu revisitar alguns desses jogos que eu joguei para o emulador, que dentre os que eu joguei são muito bons. Agora fica a parada muito legal. Ela vai revisitar esses jogos, cara, que se por acaso vender bem, pode nos acender uma lâmpada sobre talvez vir uma coletânea com Duelist of the Rose, que é o meu jogo do Yu-Gi-Oh! Favorito, e também o glorioso que muitos de vocês curtem, Forbidden Memories. Eles estão deixando a gente sonhar. Ou seja, Konami, faça boa pra nós, manda essa segunda coletânea, nunca lhe pedi nada. Em seguida, no dia 28 de fevereiro, nós temos PGA Tour 2K25. É um jogo de golfe anual, né, velho? Eu vou falar o que aqui? A única coisa que eu posso dizer aqui é seguir a Abby e dizer que foi uma excelente tacada. Eu entendi a referência. Esse jogo, para quem tiver interesse, é para Series, PC e PlayStation 5. E agora, para fechar, nós temos ele. O rei do mês chega avassalando tudo com novos monstros, mecânicas e um enredo mais bem conduzido. Monster Hunter Wilds chega para nós no dia 28 de fevereiro para Series, PC e PlayStation 5. E eu não preciso dizer que eu gosto de Monster Hunter, joguei o Rise e o World 2 vezes, inclusive. Inclusive, eu tenho que tomar vergonha na cara e terminar a expansão Iceborne. Mas ficou para lá. Eu sou um só para cobrir conteúdo aqui do canal e também jogar os jogos que eu tenho que jogar. Alguma coisa vai ficar faltando aí e o Monster Hunter World não é prioridade. Mas é uma franquia que eu acho bacana pra caramba. A dica que eu dou pra vocês, rapaziada, é o seguinte: ele é o maior jogo do mês. Se vocês quiserem focar em um título, e provavelmente vai ter uma expansão com muita facilidade, porque o World teve a Iceborne e o Rise teve a Sunbreak. Eu acredito que vocês devam focar, se vocês gostam desse tipo de jogo, obviamente, no Monster Hunter Wilds. Por quê? Ele é um jogo com muito conteúdo, tanto pra jogar sozinho, e principalmente ele é um jogo que tem muito conteúdo pra você jogar cooperativo. Então se você tem amigos, namorados, etc, tudo mais, tarará, esse aqui é um jogo pra você jogar em dupla, trio, quarteto,
sei lá quantas pessoas vão poder jogar junto aqui nesse jogo, e dificilmente vocês juntarão menos de 100 horas nesse jogo aqui. Então, se vocês quiserem investir num jogo nesse mês aqui para dar uma filtrada, eu recomendaria para vocês 2 jogos, o Monster Hunter Wilds, se for obviamente do interesse de vocês, e talvez arriscar no Rift of the Necrodancer, né? Obviamente eu tô excluindo aqui as recomendações dos jogos que estão no Game Pass. Se você obviamente for assinante, você não vai precisar desembolsar nada por isso a mais, basta ir lá e jogar. Então esse mês aí você já tem 3 jogos na mão para ficarem de olho, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa aqui nos comentários qual desses jogos aqui te atraiu, qual desses aqui também você vai jogar, e se você também gostou desse formato desse vídeo. Sempre deixe seu feedback aqui para poder sempre construir o melhor conteúdo para vocês, beleza, rapaziada? Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e seu compartilhamento, que ajuda pra caramba. E eu já quero agradecer pelos últimos 15 dias que nós revitalizamos esse canal aqui. Foi excelente os números que vocês deram aqui de comentário, curtidas, compartilhamento e visualização. Então muito obrigado a todos vocês. Esse vídeo está saindo numa segunda-feira, então já deixo para vocês avisados que terça-feira a gente vai ter a remasterização da review do Kunitsugami Path of the Goddess. À noite nós vamos ter a cobertura do Capcom Spotlight, que tá incrível a seleção de jogos que a Capcom trouxe para nós. Quarta-feira, nosso primeiro Crusher Talk com o Marcelo do AMX, onde nós vamos conversar as principais notícias da semana passada e dessa. E aí, sexta-feira, possivelmente o último vídeo da semana, beleza? E agora em fevereiro eu pretendo cumprir todo o nosso cronograma, que já foi evidenciado para vocês num vídeo que eu posso deixar aqui no card para vocês, tá bom? Agora está todo vapor e eu não tenho mais desculpa porque o canal já está organizado. Fechou? Forte abraço a todos vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou, praise!